E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adaildo que vos fala. Vamos nessa grande aventura, estudando aqui as mentiras do diabo. O Bíblia Ponto Final tem o intuito de falar para vocês a verdade que está na Bíblia. Aí alguém pode falar, mas que verdade? A verdade nós já estudamos lá nos vídeos anteriores. De cara, João 14,6 fala que Cristo é a verdade. Então, Cristo é a verdade. Depois, o Salmo 119 e a Bíblia como um todo vem trazendo outras verdades. Então, hoje eu estava trabalhando com um amigo meu e aí chegou um pô, vou aqui sempre bater na luz aqui, ó. Vai ficar esse efeito especial aqui, mas é assim mesmo. Estava conversando com um amigo meu, dois pensamentos interessantes. O primeiro pensamento é que desde que Deus criou o universo, desde quando Lúcifer se rebelou no céu e Deus criou o universo, criou o planeta Terra, criou o homem, só há duas coisas: as verdades de Deus e as mentiras do diabo. Hoje eu estava aqui trabalhando e aí daqui a pouco veio esse pensamento na minha mente, e lógico que isso não é um pensamento meu, né? Eu não tenho capacidade nenhuma de pensar uma coisa dessa. Mas isso é uma lógica pro Bíblia, ponto final, impressionante, porque se você analisar, só existe a vontade de Deus, a palavra de Deus e as mentiras do diabo. E foi justamente as mentiras do diabo que desabilitaram Lúcifer do céu, uma terça parte dos anjos do céu, desabilitaram Adão e Eva do Éden, desabilitaram todo mundo que saiu do Egito, só entrou os descendentes futuros na Nova Canaã, e veio desabilitando nós nessa sequência. Então no mundo só existem essas duas coisas: a palavra de Deus, a vontade de Deus e as mentiras do diabo. Então, esse título aqui dessa jornada que nós estamos é, tra- é, essa jornada que nós estamos caminhando ou conhecendo ou nos aventurando, ela tem muito a ver então o texto, as mentiras do diabo, tá certo? Mas hoje aqui a gente vai falar, desvendar as mentiras do diabo para sermos fundamentados nas verdades de Deus, beleza? O último título, nós conversamos um pouco sobre o cancelamento da lei. E falamos várias coisas sobre o cancelamento da lei, que assim, é meio que eu até comentei, assim, é meio que uma hipnose global imaginar que a lei de Deus foi anulada. Cristo, ele categoricamente fala que ele não veio fazer isso, mas as pessoas insistem em acreditar na mentira do diabo. Então, o papado romano é a besta, né? O livro de Daniel deixa bem claro isso e todos os outros livros da Bíblia deixam bem claro isso. Mudou os mandamentos de Deus e disse de uma forma bem categórica que o, a mensagem foi anulada. Tá certo? Então o que acontece aqui? Não existe a menor possibilidade, nós comentamos, das leis de Deus serem anuladas pelo fato de que se as leis de Deus fossem anuladas, o universo não existiria. Porque todo o universo foi criado através da palavra dele, a lei dele, a ordem que ele deu. Salmista, Salmos 33 falou categoricamente, ele falou e tudo se fez. Não tem como anular a palavra de Deus. Caso isso acontecesse, o universo não existiria. Beleza? Mas se você tem mais alguma dúvida, volta lá alguns vídeos e você vai perceber isso aqui. Hoje, nas Mentiras do Diabo, parte 8, nós vamos falar o nome da Igreja de Cristo. Então, Cristo, ele determinou uma igreja com um nome específico para que as pessoas dessem culto. E de cara eu já vou começar com vocês aqui, ó, Isaías 56, verso 7. Então, Isaías é o profeta que é chamado profeta messiânico, porque é ele que fala a maior parte das coisas e fala com grande autoridade sobre a vinda do Cristo futuro, falando para os judeus. E os judeus não aceitaram o Emanuel como seu salvador, tá certo? Eles estão aguardando, estão construindo o terceiro templo. Quem acompanha um pouquinho de perto sabe o que eles estão fazendo lá, mas ainda não aceitaram o Cristo, Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou como seu Salvador. Tá certo? Então, em Isaías 56, o verso 7, eu vou aqui na minha Bíblia, espero que vocês tenham as de vocês aí, tá certo? Olha lá, a Bíblia tá aqui, show de bola. Vamos nessa. Isaías 56, verso 7. Tá meio escuro, mas eu troquei de óculos. Vamos ver se deu uma melhoradinha aqui. Tava assim, ó. Também os levarei ao meu santo monte, e
os alegrarei na minha casa de oração, e os holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Deus está falando aqui para Isaías que o nome da igreja dele na terra seria casa de oração. Guarda bem esse negócio aí, casa de oração, tá certo? Nós vamos falar bastante. E eu vou mencionar de novo a minha pequena. A minha pequena pega no meu pé. Ela fala que eu não preciso mencionar algumas coisas. Por exemplo, eu estava fazendo uma mensagem, tem um grupo chamado Remanescente no WhatsApp, eu estava fazendo uma mensagem, a questão da lei também, a desobediência à lei. E eu disse que só existe polícia porque o ser humano desobedece à lei. Qual a lei? Ele mata, ele rouba. Mas quem falou que não podia matar e quem disse que não podia roubar foi Deus. Então, só há polícia no mundo porque o homem desobedece o quê? A palavra de Deus. Aí existe, tem que ter pessoas treinadas para poder defender e reivindicar a lei imposta pela sociedade. Que na verdade essa lei não é da sociedade, nem dos juristas, é de Deus. Então, para o cara, para uma pessoa, para uma mente dizer e acreditar que a palavra de Deus foi anulada, que a lei de Deus foi anulada, é meio que tipo, sabe? Mas eu já falei isso no outro vídeo. Então aqui Deus está falando para Isaías que a casa dele chamar-se-ia, ó que lindo, chamar-se-ia casa de oração. Beleza? Aí lá em Mateus 21:13, isso eu estou lendo lá em Isaías, beleza? Aí eu vou em Mateus 21:13. Aí agora que eu estou em São José dos Campos, é sábado. Para vocês que não sabem, o sábado começa a partir das 6 horas. Assim como a segunda começa a partir quando o pôr do sol ele se rompe no domingo, é que segunda. Isso é bíblico, tá certo? Tudo que a gente faz contrário da Bíblia é mentira do diabo. Então, hoje é sábado porque são 10 horas da noite. O sábado não começa depois da meia-noite. É por isso que o diabo engana, porque como o sábado é dia santo, e é separado por Deus e abençoado por Deus, é o único dia. Ponto final, não tem discussão isso, tá certo? O cara, ele entra às 6 horas e ele começa até a meia-noite a fazer um monte de coisa, mas, bem, ninguém entende o sábado. É muito triste isso. O livro de Hebreus fala que ainda há um descanso, mas o Senhor não vai deixar muitos não entrar no seu descanso. O único descanso de Deus foi o sábado, tá certo? Nos Estados Unidos, estava acompanhando agora há pouco, tem lá o presidente lá dos Estados Unidos, o Trump, e em Utah, o governador de Utah e de vários estados norte-americanos estão votando leis. Por exemplo, em Utah, o governador já assinou a lei que consente as panificadoras não abrir ao domingo. Então eles estão liberados não abrir no domingo porque é um dia que é dedicado ao culto, para eles irem na igreja, tá certo? E eles chamam esse domingo de sábado judaico-cristão, mas não é sábado, é domingo. Então, olha o diabo de novo agindo. Vai vir logo. Logo, logo, todos os estados americanos vão aderir ao domingo como um dia de descanso, proibindo o trabalho. O sindicato está muito forte. Sei que você não sabe, porque o jornalismo também não mostra isso. E aí, quando a Suprema Corte assinar, vira lei. Entra lá na Constituição. Virando lei, todos os estados, eu não sei quanto tempo vai demorar isso, mas é muito rápido. E o Utah já assinou. E quando a Suprema Corte assinar, vira lei. Aí os Estados Unidos todos vão parar no domingo, tá certo? É o que a gente chama, no estudo da palavra aqui, as leis dominicais, tá certo? Que é a imagem da besta, porque quem mudou o sábado para o domingo foi a besta. Quem é a besta? O papado romano. Então vamos fazer a imagem da besta. E todo aquele que tiver o número da besta ou a imagem do seu nome, esse não vai herdar o reino dos céus, tá certo? Mas aqui entremos na nossa é muita coisa e é muita coisa bem legal. Mas o diabo engana e os pastores e os padres e os papas, eles também não falam a verdade descrita na Bíblia, mas o Bíblia ponto final vai falar sem medo de ser feliz e com uma missão, né, de estar passando essa verdade adiante. No momento certo, o Espírito Santo vai colocar essa mensagem na mão de uma pessoa influente. Essa pessoa influente vai postar em algo para um povo influente e logo, logo muita gente vai estar sabendo disso aqui e eu louvo a Deus por isso, tá? Mateus 21:13 está dizendo assim, 21:13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Viu aí? Cristo está falando que a casa dele, a casa de Cristo, seria chamada de casa de oração. Mas eles quem? Os escribas e os fariseus da época, os judeus, e nós hoje, em covil de ladrões. Então, olha só,
Casa de oração. Nós já estudamos o que é oração em vídeos atrás. Oração é falar com Deus, vem da palavra orário, oratória, né? Onde você fala com Deus. E a casa de oração é um local que você vai para conversar com Deus. E nesse contexto é muito. E a oração é algo que você tem que. Quando você ora, a gente já falou nos vídeos anteriores, você está em audiência com Deus. É como se você estivesse no tribunal. Quando você entra lá dentro, você não pode fazer barulho. Se o juiz pede para você levantar, todo mundo levanta. Vocês já viram filmes e quem já foi no tribunal sabe. O juiz pede para sentar, todo mundo senta. Então, é um lugar de ordem. Um tribunal é um lugar de ordem, tá certo? E a casa de oração é nesse contexto. Então você está em audiência com Deus. É um lugar santo, um momento que você tem que prestar um louvor, uma adoração, tem que ter respeito, tá certo? Tem que ter hombridade, não pode ter bagunça. Então, a casa de Cristo aqui é chamada de, ele afirma, casa de oração. Agora, fala para mim aqui, fala para eu ouvir. Vamos ver se você tá bem, tá prestando atenção. Você conhece alguma casa de oração? Pensa comigo aí. Hoje, no mundo. Pensa no mundo todo, vai. Pensa no Brasil. Você conhece alguma casa de oração? Você pode falar, por exemplo, assim, que a igreja católica é uma casa de oração. Mas não é. Não é. Tá certo? Você pode falar que uma igreja protestante é uma casa de oração. Não é. Sabe por quê? Porque a primeira casa de oração que existiu foi a erguida por Salomão, filho de Davi, aonde Deus se manifestou aceitando o holocausto ali de Salomão e ele morou naquele local. Depois que o primeiro templo foi destruído, Deus fala lá em Atos dos Apóstolos que ele não moraria em casa feita por mãos humanas. Então, não adianta falar que a casa de oração hoje é o segundo templo. O segundo templo foi destruído também em 70 pelos romanos. Olha os romanos aí de novo, cara. Os romanos na profecia bíblica, no livro de Daniel, eles são as coxas, né? As pernas de ferro, as coxas de ferro. Mas eles também, eles perderam a hegemonia mundial no poderio. Só que aí eles continuam no poderio com os pés misturados com barro e misturado com ferro. Eles mandam no mundo até hoje, tá? Disfarçado de um monte de outras siglas, em suma. Mas o mais assim visível é o papado romano, tá? Então o segundo templo foi destruído quando Esdras, né, começa a reconstruir o templo, reconstrói, mas Deus não se faz presente. Tanto é que na leitura bíblica, os antigos, os mais antigos, que tinham visto a glória do primeiro templo, eles se lamentam, porque assim, o segundo templo não tinha a mesma glória do primeiro. Então, acabou. Agora os judeus lá em Jerusalém estão tentando construir o terceiro templo. Mas esse terceiro templo aí, Deus também não vai habitar nele. Quem vai habitar nele lá vai ser a besta. Porque é certo, dentro da profecia bíblica, que a besta vai habitar. Ele vai ser eleito como um líder espiritual do planeta todo, e o papado, certo? E ele vai acabar sentando na cadeira de Davi no templo lá, e aí vai se confirmar o que Daniel fala, o que Cristo fala, que é a assolação da abominação. Tá certo? A partir desse momento, o Espírito. Ó, tem um contexto na palavra de Deus que é assim: hoje nós estamos sob a tutela do Espírito Santo. Vai ter um momento que, ó, Deus veio e foi. Mandou seu filho. Cristo veio e foi. Aí Cristo mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco até hoje. Mas vai ter um momento que o Espírito Santo também vai subir. Aí nós vamos estar à mercê do diabo e seus demônios. Tá certo? E é isso que vai acontecer. Então, a casa de oração aqui é um local onde você chega, você se coloca em audiência com Deus e fala com Deus. Então não é um lugar de bagunça. Não é um lugar onde, por exemplo, assim, hoje tá uma moda, o diabo ele engana muito, com muita facilidade, e ele tá uma moda das pessoas dançarem dentro da igreja. Se eu for seguir exatamente o que está escrito na Bíblia, e é o que eu faço, e é o que o Bíblia ponto final faz, minha casa será chamada de casa de oração. Isaías disse, agora o próprio Cristo disse. Eu não posso ter dança dentro da igreja. Ah, mas alguém que vai ver o vídeo vai assim, ah, mas Miriam dançou. Você estuda lá. Ah, Davi dançou. Estuda lá. Estuda, eles dançaram, mas eles não dançaram dentro do templo. Pega lá. Você pode dançar, cara. Pega na sua casa aí, coloca a música que você quiser. Você pode dançar na rua, pode cantar, pode bater palma. Mas perceba lá, se Davi, Miriam, porque fala sempre de Miriam, tá certo? Batendo o pandeiro lá e dançando. Fala sempre de Davi dançando. Mas olha, não foi dentro do templo. Não foi, cara. Estuda. Lê lá pra você ver. Não foi no templo. Foi fora.
Dentro do templo é um lugar sagrado. Na presença de Deus é um lugar sagrado. Tanto é que no céu, a Bíblia conta que os serafins, se eu não me engano, eles ficam diante de Deus, eles tampam o rosto. Duas asas voam, duas asas tampam o rosto, duas tampam os pés e duas voam em torno falando santo, santo, santo. Não é lugar de bagunça. Então, esse negócio da pessoa hoje em dia virou moda. Começou nas igrejas pentecostais, aquela coisa de canelinha de fogo, roda, roda, aquilo lá cara, aquilo lá é feitiço, cara. Tá certo? Mas não vou, hoje eu vou, daqui pra frente talvez eu seja, tô sentindo que Deus tá pedindo pra eu ser mais moderado e eu vou obedecer. Então, rodou dentro da igreja, não é mais casa de oração. Colocou um grupo de meninas lá com uma roupa transparente dançando dentro da igreja, não é mais casa de oração. Colocou uma banda para tocar lá em cima do púlpito, no palco, com bateria, não é mais casa de oração, tá certo? Teve imagens penduradas para todo canto dentro, não é mais casa de oração, tá certo? Então, a casa de oração é um local específico. Outra coisa, a minha casa será chamada, não de igreja católica, não de igreja adventista, não de Deus é amor, não de Islã, não disso, não daquilo, não de Assembleia de Deus, não de Testemunho de Jeová, não de Espírita. Casa de oração. Não tem. Você vai ler a Bíblia inteirinha. Você não vai ver o Cristo chamando, colocando uma placa. Ele fala, é casa de oração. Tanto é, ele fala assim agora em 21:3 de Mateus, tornaram a casa de oração em covil de salteadores. Por quê? Dentro das igrejas, tem um negócio que é muito legal. As igrejas, e eu vou falar, as igrejas batistas, que elas se denominam protestantes, na verdade, não, as igrejas evangélicas não protestam mais. Isso é uma grande verdade. E a Igreja Batista só nasceu pela batalha de Wycliffe, Lutero, que protestaram contra o domínio papal, contra os ensinos mentirosos do papado, tá certo? Mas não. Mas a Igreja Batista, ela tem um grande número de seguidores, mas é muita gente. Mas sabe por quê? Porque é uma igreja light. Como assim uma igreja light, ô Adailton? Então, é uma igreja light. Você vai lá, você tem um culto onde a música impera, cara. Todo mundo pula, todo mundo dança. Já não é mais casa de oração. Você desculpa aí, rapaziada do Batista, não é mais casa de oração. Tá certo? Aí depois, o que eles fizeram? No espaço da igreja ali, aos arredores da igreja, tem lanchonete, tem o convívio. Aí o diabo fala assim: é melhor que os meninos, os jovens estejam dentro da igreja do que no mundo. Cara, estar diante de Deus é estar diante de Deus. A gente nunca pode misturar o santo com o profano. A Igreja Batista tem seus locais. E é muita festa, é muita alegria, é muito pulo, é muito bater palma. Aí alguém pode falar, mas tem que ser não, casa de oração, cara. Analisa, estuda o que é oração. É um momento que você está diante de Deus, tá certo? Olha lá. O nome da Igreja de Cristo não tem um nome específico. Casa de oração. Ponto final. Por isso que é Bíblia, ponto final. Procura outro nome da igreja aí. Biblicamente falando, casa de oração. Não é adventista, não é católica, não é nada. Casa de oração. É simples. Eu só falo isso simples, a minha pequena fala que eu sou presunçoso. Mas, cara, você pode procurar aí. Tem outro nome? Não tem, é casa de oração. Então é simples. Você não acredita se você não quiser. É um local organizado para poder orar. Ponto final. Quando eu ponho ponto final, não tem mais discussão. De forma nenhuma pode-se ter outro objetivo, tipo vendas, encontros, festas, danças, barulho, tumulto. Deus é Deus de ordem. Fechou? 1 Coríntios, 1 Coríntios 14:33. Olha só como eu acabei de falar. Deus é um Deus de ordem. 1 Coríntios 14. Estou com minha mão, eu trabalhei hoje com tinta. Acabei lavando minha mão com água rasa e ela ressecou. Aí tá meio ruim de folhear aqui, mas vamos nessa. 1 Coríntios 14:33. 14:33. Aqui, ó. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Sabe assim? Aí a pessoa ouve e não concorda. Aí qual que é o jargão do Bíblia ponto final? Você sabe qual que é o jargão do Bíblia ponto final? Ó, você não concorda comigo? Você não tem nada comigo e eu não tenho nada com você, cara. Se você não concorda comigo, você pega a sua Bíblia, ora a Deus e estuda. Se você for sincero, ele vai te falar. Eu não tenho nada com isso. Eu só estou falando o que está escrito aqui. 1 Coríntios 14:33.
porque Deus, não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. Beleza, cara? Então, casa de oração, um lugar simples, tá? Um lugar onde é quietude, onde é aquela harmonia, mentalizando, falando com Deus, tá certo? É um lugar de paz, não é de confusão. Qualquer coisa fora disso aqui já é confusão e, olha só. Hoje, nos nossos cultos e cerimônias dentro dos templos, vê-se um caos. É o que a gente vê dentro das igrejas, é um caos. Caos, tá certo? É a mulher que vai... a mulher vai com a roupa tão apertada, o homem vai com calça tão apertada. Cara, não é desfile de moda, é casa de oração. Não é um ponto de encontro social, é casa de oração. Você tá... Presta atenção. Música alta, bater de palmas, dança. Isso não é casa de oração. E logo após o local forma-se um lugar de convívio social. A igreja não é um lugar de convívio social, é casa de oração. Gente, é casa de oração. Você chega no hospital, você vai fazer festa, já tem lá uma placa, mantenha o silêncio. Então, é um local de silêncio. O hospital é um lugar de silêncio, porque os profissionais que estão lá precisam trabalhar, precisam ter concentração. Você vai lá fazer festa? A mesma coisa aqui, casa de oração. Ou você ainda vai ouvir o que eu estou falando e não vai concordar. Ah, você não vai concordar, mas você não tem nada comigo, eu não tenho nada com você. Fala pro seu pastor, pro seu pai te explicar isso. Ah, mas por que ele vai fazer? Ah, mas por quê? Qualquer coisa que ele fala assim, ah, mas por quê? E não tiver dentro da Bíblia, sabe como é que se tornou a sua igreja? Que aí Apocalipse fala, sinagoga de Satanás. Beleza? Venda de produtos e negociação fazem a expressa, ferem a expressa ordem de Cristo. Não pode. Por isso que ele vai lá e derruba as tendas, porque tem uns contextos que é o seguinte, a casa de oração é para você voltar para cá. Ó, sabe o que acontece? Você vai no culto, vai na missa, terminou aquele negócio, volta para sua casa. Mas não, quando termina ali, você fica na porta da igreja. Blá, 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 perdeu o culto todo, cara. 2 minutos que você pegou o irmão ali, blá, 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 o culto e a missa já foi pro espaço. Já era. Você perdeu tudo. O negócio é você ir na sua missa, no seu culto, terminou, você, ó, vaza. Não fica ali. Vai embora. Para você meditar na sua casa naquilo que foi dito. Porém, o pior, esses locais serem chamados de covil de lobos. Olha, aí é danoso, hein? Covil de lobos. O que é um covil de lobo? É a toca dos gatunos, cara. Dentro do contexto protestante, que ninguém protesta mais, a função do pastor é cuidar das ovelhas. Mas particularmente, eu não conheço um pastor que cuida das ovelhas. Tá doido? Porque ele tem o seu carro, ele tem o seu salário, ele tem o seu casa, seu apartamento, às vezes casa na praia, e a ovelha miserável está passando fome. Já não é pastor. E ele vai ter que se dar conta de Deus. Lá em Ezequiel 34 fala a contenda que Deus tem com os pastores. Se eu for colocar o papado então, nossa, aí a igreja, o local, o contexto religioso mais rico do planeta. Ouro, prata, tirados da época da Inquisição, tá lá até hoje. Então, ó, o João Paulo II pediu perdão daquelas atrocidades que eles cometeram na Inquisição, venderam salvação, mas as riquezas estão lá até hoje, não devolveram as riquezas. O nosso Deus, o meu Cristo, o Salvador eterno, que vai voltar nas nuvens do céu, ele entrou lá em Jerusalém montado num burrinho que não era dele. Ele falou para um dos meninos, vai lá, pega emprestado. Se alguém falar alguma coisa, fala que é para mim, depois a gente vai devolver. Agora você pega um líder espiritual sentado numa cúpula de vidro, levantando taça de ouro. Cara, é só você pensar. Isso é uma mentira de Satanás. Cristo é um homem simples. Ele fez o maior sermão do mundo. Lá o Sermão da Montanha, sentado em cima de uma pedra, numa campina, e todo mundo sentadinho no chão. Não é luxo, não. Eu pego as igrejas evangélicas aí, cada uma mais suntuosa do que a outra. Tá tudo errado, cara. Tudo errado. Eu não vejo nenhum papa descendo do seu pedestal. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar a galera lá da Etiópia. Pega essas colunas de ouro aqui, derruba tudo. Vamos derrubar o Vaticano aqui. Não, cara, nada a ver. Isso não existe, cara. Então, covil de lobos. Pegam para eles terem um... Mas Deus vai... Tá certo? Pensa para você ver. Aí você pode até dar autoridade para esses caras, mas tá errado, de acordo com a Bíblia, tá errado. Eles tinham que ser pelo menos imitadores de Cristo. Como que Cristo viveu? Você não vê um pastor vivendo como Cristo viveu. Você não vê um padre e um papa vivendo como Cristo viveu. E muito menos nós, né? Não vivemos. Por isso que eu não sou cristão. Eu sou um discípulo, tô aprendendo. Sou cristão.
Eu não posso ofender o meu Deus. Começando pelos líderes, pastores, padres, enganam e vendem salvação barata ao custo da fé em nome de Deus. Isso desde lá de trás. A igreja papal tem comércio dentro do pátio do seu templo. As evangélicas têm encontros com música, dança, usando um local de oração para outros fins. Aqui é só fato verídico, tá? A igreja pessoa, aí entra o esquema. A igreja pessoa, um local de oração, de paz e de ordem. Então, se nós somos o templo, como que Deus, Cristo fala lá em Atos dos Apóstolos, que Deus não mora em templo feito por mãos de homens, qual foi o templo feito pela mão de Deus? O ser humano. Então, nós somos o templo. Então, o local de oração mais precioso somos nós. Essa casa aqui, uma casa de ordem, uma casa né, de contemplação ao Deus verdadeiro, não de bagunça, tá certo? O ser humano no controle próprio, tanto na comida quanto na bebida e quanto na fala. Então, essa casa de oração que somos nós, temos que ter controle na nossa atitude, na nossa comida e na nossa bebida. Mas o que a gente vê na nossa sociedade é churrasquinho, é cervejinha, é torresminho, é glutonaria. E a Bíblia é expressa quanto a isso. Ela fala que os glutões não herdarão o reino, porque você tem que controlar a sua alimentação. Mas você não quer acreditar, mas eu vou continuar falando. Hoje eu tô calmo, você vê que eu acho que Deus está me moldando, louvado seja Deus. Tô sentindo uma diferença na minha pessoa e eu tô feliz com isso. Atos 7,48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7,48. Foi aquilo que eu disse. Ele não habita. Ele não habita dentro da igreja do Vaticano. Ele não habita dentro de nenhuma igreja evangélica. Deus é amor, ele não mora lá dentro. Porque ele quer morar dentro de você, dentro de mim. Beleza? É show. Em João 4, 21 e 24, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é porque esses que o Pai procura para tais que o adorem. Porque a menina samaritana falou assim, nossos pais adoraram no monte, e eles falam que tem que adorar lá no templo, e Cristo fala categoricamente, haverá um tempo, e já chegou, que nem lá no templo nem no monte, mas o Senhor procura os que adorem em espírito e em verdade. Olha só, em espírito e em verdade, é uma entrega. Não é lá no templo que você vai ter um contato com Deus. Se você não tiver um contato com Deus, você com Ele internamente, não é lá no templo. Lá você vai, ainda mais esses cultos emocionais, esses ritos emocionais, onde a pessoa levanta a mão e fica naquele lá, e aí aquilo é maravilhoso. Tudo é feito para a pessoa se emocionar. Quando volta para casa, a casa tá do mesmo jeito, a conta, não tem nada. Agora, quando você sendo o templo, você louva a Deus em espírito e em verdade, mesmo que a conta estiver lá, você ainda confia. Hoje eu estava conversando, foi ontem, eu estava conversando com a minha pequena e falei um negócio assim que Deus me iluminou e foi um negócio interessante. Eu vou terminar aqui. É assim, ó. O que Deus pediu para o ser humano fazer? É a pergunta cabal do estudo do Bíblia, ponto final. O que Deus pediu para o ser humano fazer em todas as épocas? Obediência, cara. O que o ser humano fez? Desobedeceu. Porém, o ser humano quer ser feliz. Aí o que ele faz? Na desobediência, ele corre atrás do trabalho. Hoje mesmo eu estava na Dutra aqui e tá todo mundo indo naqueles carros, tá todo mundo apressado, os motoboys que nem uns loucos, todo uau! Só que Deus falou assim: se você me obedecer, eu vou dar tudo o que você precisa para ser feliz. Só que eu deixo de obedecer a Deus para correr atrás das coisas que eu acho que vão me fazer feliz. Então é um paradoxo muito louco, porque tanto Deus quer me fazer feliz quanto eu quero ser feliz. Mas Deus só pode me fazer feliz se eu obedecê-lo. Porém, eu não obedeço. E ainda assim quero ser feliz correndo atrás. Foi o que aconteceu com Caim, que Deus pediu a oferta, Abel deu, e Caim, cara, é um exemplo nosso aí, ó. Ele foi lá, trabalhou a terra, colheu do fruto. Aí eu trabalhei pra caramba com o meu esforço. Aí eu colhi lá, levei, Deus falou, e a Bíblia fala que Deus não se agradou, porque não foi isso que ele pediu, cara. É ele que quer cuidar da gente, mas você não deixa, eu não deixo. Eu quero fazer do meu jeito. Aí eu não sou feliz, mas ele quer te fazer feliz, mas para ele te fazer feliz você tem que obedecer, cara. Ai, meu Deus do céu. O Espírito em verdade. Não é o local, é você e a sua entrega. Não deixe que o diabo minta para você e saiba que mesmo dentro dos templos você pode estar perdido por causa dos ritos do culto. É você, cara. Então, ó, parece que foi simples, ó. Eu já terminei aqui, ó. Ou aqui do outro lado já é outro estudo, a abominação desoladora. Estou estudando o livro de Daniel. Então, se você pegar esse vídeo aqui, saiba que a igreja que você está indo, se você pode ir lá, olha que é interessante agora. Você pode ir lá. Você pode ir lá, orar a Deus e vai embora. Não fica lá não, que não salva. Você perde.
Repete tudo que foi dito, tá certo? E você vai perceber que não é casa de oração. Se vendeu suquinho, se daqui a pouco tá lá na porta, ela terminou o culto, terminou a mesa, tá todo mundo dando risada, já era, já era. Você perdeu, tá? Então, a casa do Senhor é casa de oração. E eu não conheço hoje nenhuma casa de oração, a não ser quando me ajoelho aqui do lado da cama, sou sendo o templo, eu me torno uma casa de oração. Se você se ajoelhar agora na hora de você deitar, pode ser sentado, pode ser em pé, no banheiro, e você focar em Deus e saber que você está diante dele, você se torna uma casa de oração. Aí ele olha para lá do céu, ele olha para cá e fala assim: ali está a minha casa de oração, porque aquele menino é o adorador que eu procuro, porque ele está me adorando em espírito e em verdade, e não em bagunça, não em bater de palmas, não em bateria. E a bateria, cara, ela nasceu com Lúcifer. Toda música que tem ritmo de bateria, já fiz estudos com feiticeiros da bruxaria, do satanismo e qualquer ritmo que envolva seu corpo dentro do contexto do culto. E você já era. É sério, cara. Por mais que você não queira acreditar, é muito sério. Tanto por isso que você, se você analisar bem, por isso que você vive na igreja, vai nos cultos e você não é completo, você não está feliz, porque está fazendo errado. Porque não é que você está fazendo errado, você foi ensinado errado. Se você buscar a verdade, Deus vai te mostrar, ele vai mostrar para você o caminho certo. Beleza? Então, mais uma mentira do diabo, ó, desvendada aqui. Que casa de oração. Não existe hoje uma casa de oração. De novo, agora se você, na hora que você for dormir, na hora que você acordar, você conversar com Deus, você é a casa de oração. Porque ele fala em Atos 15. Atos, só para não falar errado aqui. Atos 7:48. Eu não moro em templo feito por mãos de homem. O único templo que ele fez fomos nós. Então ele quer morar em nós. E nós nos tornaremos casa de oração. Nós somos a casa de oração, não é as quatro paredes feitas de tijolo. Beleza? Fica com isso no seu coração, fica na paz e eu espero que essas mensagens possam alcançar, num futuro não tão distante, o maior número de pessoas possível. Estou feliz porque estou percebendo que Deus está me moldando. Comecei, se você acompanhar os vídeos, no começo eu era. Agora não, já estou percebendo que estou mais calmo e eu louvo a Deus por isso, tá bom? Fiquem na paz e amém, amém e amém.